Muita gente acredita que as oportunidades de enriquecer estão na mão de poucos, que o mercado já está saturado e que quem chegou primeiro levou tudo. Mas será que isso é verdade? O livro A Ciência de Ficar Rico, no capítulo 3, o autor Wallace D. Wattles explica para nós que isso não é verdade. Olá, bom ter você aqui. Eu sou João Gabriel e você está no canal Mente e Realidade. Hoje eu venho dar continuidade aqui ao estudo do livro A Ciência de Ficar Rico. Hoje vamos aqui debater, discorrer, melhor dizendo, sobre o capítulo 3, correto? Muitas pessoas pensam que todas as coisas já foram inventadas, que os monopólios dominam todo o mercado, que não é possível inventar novas coisas, novas formas, e que quem nasceu pobre vai morrer pobre e não tem chance de ascender na vida. Isso é mentira. Muitas pessoas pensam que a riqueza é limitada, que é só para um e não é para outro, e isso também é mentira. Vem comigo que hoje você vai entender melhor esse assunto, tratando aí do capítulo 3 de A Ciência de Ficar Rico. Bom, pessoal, o título do capítulo 3, A Ciência de Ficar Rico, é Monopólio da Oportunidade? Com uma interrogação. A primeira frase que diz aqui, que vem aqui, diz o seguinte: ninguém continua pobre por ter sua oportunidade roubada, ou por outras pessoas terem monopolizado a riqueza, protegendo-a com uma cerca ao redor. Então, ninguém continua pobre porque o rico mantém a riqueza só para ele e não deixa ninguém chegar. Como se a riqueza fosse esse livro aqui. Eu vou pegar esse livro, vou guardar num cofre, ninguém mais pode obter esse livro aqui exatamente. A riqueza não é assim, a riqueza está ao seu alcance, correto? Outra frase legal que eu marquei aqui, ó. Tudo é uma questão de identificar onde estão as maiores oportunidades e nadar a favor da corrente, em vez de ir contra ela. Ou seja, você vai identificar quais são as oportunidades, para onde que a correnteza do mercado vai e flui na sua cidade, no seu bairro, por onde você vive, por onde você anda, e ali sim é que você deve empreender, é que você deve colocar a sua energia, não nadar contra a corrente. Por exemplo, o Brasil, um país tropical, quente, tem grandes chances de uma sorveteria boa, uma açaiteria boa, com produto de qualidade, crescer. Porque tem muito calor, tem demanda, então você não vai nadar contra a corrente, você vai nadar a favor da corrente. É nesse sentido aqui que o autor traz para a gente aqui. O autor trata aqui também que a riqueza é ilimitada, como eu falei há pouco. Sempre há riqueza disponível, não significa que se alguém ficou rico é porque a outra pessoa consequentemente ficou pobre, e isso não tem nada a ver. É claro que infelizmente existem esse tipo de coisa, pessoas usurpam o direito de outras em benefício próprio para ficarem ricas, mas isso não é a regra, isso é felizmente a exceção. Existem muitos, mas a maior parte das pessoas que constroem suas riquezas, elas criam as riquezas, as suas riquezas, com ideias, com objetivos, com atitudes diferentes, com pensamento diferente, fazendo as coisas do modo certo, como o autor vem sempre falando aqui no decorrer desse livro. Fazer as coisas do modo certo. Outra frase aqui, pessoal, que eu grifei, legal, que fala aqui na página 22, ninguém continua na pobreza por falta de suprimento de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. Olha para você ver. Realmente é isso mesmo, a natureza é abundante, há mais do que o suficiente para todos nós. Você acha que existe fome na África por falta de alimento? Porque a terra não produz o suficiente para toda a população se alimentar e alimentar bem? Errado. Existe alimento para alimentar todas as pessoas do mundo e bem, e muito bem. O problema está na distribuição. Ou seja, tem muita água, tem muito campo, tem muito verde, tem muitas ervas, tem muitos grãos, tem muitas verduras, frutas, tem coisas assim incontáveis e infinitas sendo produzidas em grande escala no mundo todos os dias,
Infelizmente, esse recurso não chega a certas áreas, daí vem a fome, igual o exemplo da África, e aqui no Brasil, infelizmente, tem gente aí no Brasil que passa fome, infelizmente. Mas não é porque a distribuição, não é porque a produção é limitada, não. Tudo produz em grande escala no mundo, a terra é abundante em tudo. Então você não vai deixar de ficar rico porque não existe chance de você ficar rico, não existe riqueza para chegar na sua vida. Não é por isso, porque existe, correto? Olha que interessante aqui também. Desse modo, nenhum homem é pobre porque a natureza é pobre, tampouco por não haver o suficiente para todos. A natureza é uma fonte inesgotável de riquezas. Veja que interessante. Se bem utilizado, o suprimento jamais vai faltar. É o que eu disse, se bem utilizado, o suprimento jamais vai faltar. E se bem também distribuído, jamais iria faltar para ninguém. A substância original está viva, alimentada pela energia criativa e constantemente produzindo novas formas. Interessante, né, pessoal? A natureza está sempre produzindo novas formas de vida, de alimento, de materiais preciosos, pedras preciosas, metais preciosos. Aqui ele cita também que se todo o ouro e a prata fosse esgotado aí na mineração, se tivesse se extraído todo esse material, esse metal precioso, que é o ouro e que é a prata, mais seria produzido pela natureza, pela substância informe. Mais seria produzido. Por exemplo, se um campo deixasse de produzir, por exemplo, algodão, fruta ou grãos, esse mesmo campo ia ser tratado, ia ser adubado, ia ser preparado e novamente ele ia voltar a produzir e produzir com abundância. É assim que funciona. Deus é abundante, Deus fez a nossa terra, a nossa vida abundante. É a gente que se limita, é a gente que muitas vezes não enxerga a abundância. Comece a enxergar a abundância e uma boa opção para você enxergar a abundância é procurar pelo que ser grato. Você tem facilmente, eu te dou 10 motivos para você ser grato. Saindo um pouco do tema aqui, vou te dar 10 motivos rapidinho. Você tem dentes e você sorri. Parece engraçado e simples, mas não é. Muita gente não tem. Você tem dente, você sorri, você tem cabelos, você tem olhos e não só, e além de você ter olhos, você enxerga. Você tem ouvidos e além de você ter ouvidos, você ouve. Você tem pernas e além de você ter pernas, você anda, caminha. Você tem braços e além de você ter braços, você usa esses braços para as suas necessidades diárias, para trabalhar, para produzir, para abraçar. Você tem um teto sobre o qual você dorme, você tem alimento, você tem água encanada, você tem roupas, você tem calçados, você tem talvez um carro, uma moto, uma bicicleta, você tem a sua mãe, seu pai, seu filho, a sua irmã, a sua esposa, o seu marido. Eu já te dei aqui muito mais de 10 formas, 10 motivos para você agradecer todo dia, e a abundância vem primeiramente da gratidão. Se você está grato, você não consegue estar deprimido. Não tem como você estar agradecido e deprimido ao mesmo tempo. Não tem como. Então, toda vez que você se sentir para baixo, que você estiver mal, busque ali 10 motivos para agradecer e agradeça que o seu estado ali espiritual vai mudar automaticamente. Correto? Continuando aqui o estudo do livro. O universo é uma grande presença viva, com movimento inerente para mais vida e funcionamento mais completo. Ou seja, o universo vive buscando forma de ser mais completo, de produzir mais, de ter mais abundância. Então não existe escassez no universo, na Terra, nas riquezas, nas coisas preciosas. Elas não são escassas. A escassez está, infelizmente, na mente das pessoas. Aqui nesse capítulo, o autor também explica que muitas pessoas cometem o terrível erro de tentar conseguir as coisas competindo. Eu vou tomar o cliente de fulano de tal. Esse cliente
de fulano de tal, eu vou passar na frente para vender para ele no lugar dele. Ah, o fulano ali que trabalha no mesmo ramo que eu, está crescendo, eu preciso competir com ele. Isso está totalmente errado. Você não deve agir no espírito de competição. Há suprimento, há riqueza para todos. Esqueça isso. Foque na abundância e saiba que se ele conseguiu, você consegue. E você vai conseguir sem precisar tomar o cliente dele, a mercadoria dele, o ponto dele, sem precisar copiar tudo que o outro faz. Então, saia desse espírito de competição. Isso não é bom e isso não produz riqueza, correto? O autor também traz aqui que muitas pessoas pensam que não existem oportunidades para elas, como eu já citei. Elas pensam que só os ricos podem, eles têm porque podem, só eles podem. Elas pensam que tudo já foi inventado, que ela não pode renovar, que ela não pode criar mais coisas, e isso está redondamente enganado, redondamente erradas. Sempre há oportunidades para todo mundo. A oportunidade é você quem cria. A sua mente é capaz de criar uma ideia e do dia para a noite uma ideia mudar o seu estado de vida, mudar da pobreza para a riqueza. De um dia para a noite, com uma ideia, você pode mudar. Então, foque na abundância, não existe suprimento limitado. É tudo ilimitado. Tem para você, tem para mim, tem para o outro. Para fechar aqui, pessoal, a última frase aqui que eu grifei aqui, na última página do capítulo 3, o ser humano não é pobre por falta de fornecimento de riquezas. Então, resumindo esse capítulo 3, a ideia é a seguinte: ninguém é pobre por falta de suprimento, por falta de oportunidade, ou porque a riqueza é limitada, ou porque teve gente que tomou conta, virou um monopólio e não deixa ninguém entrar. Não, isso não é verdade. Ninguém é pobre por isso. As pessoas são pobres e permanecem pobres pela mentalidade de não entender, de não enxergar, de não buscar abrir a mente para entender que há suprimento, que há riqueza para todos que a buscarem, para todos que passarem a enxergar as coisas de certo modo e a agir de forma criativa, enxergando as coisas de certo modo. Para essas pessoas sempre haverá oportunidade, sempre haverá uma maneira de alcançar os seus objetivos. Correto, pessoal? Então é isso. Sempre há a possibilidade de você conquistar seus objetivos, de você alcançar a riqueza, pois tudo é ilimitado. A terra, as pedras preciosas, a natureza, tudo é ilimitado e está tudo ao seu dispor. Basta você passar a enxergar de forma criativa e agir de certo modo, que é o que o autor traz aqui, e você vai alcançar. Então, tenha essa certeza. A riqueza é ilimitada e está ao seu alcance. Se você acredita que o mundo está sem oportunidades, automaticamente você para de agir. Mas se você acredita que a riqueza pode ser criada e que está ao seu alcance, a sua mente começa a enxergar oportunidades por todos os lugares. Então acredite que é assim e assim será. Se pergunte da forma correta, faça perguntas corretas para a sua mente, coloque a sua mente para trabalhar, sabendo que a riqueza é criada. E a sua mente vai tratar de achar o caminho para você criar a sua riqueza, correto? Pelo seu tempo, receba a minha total gratidão. Lembre-se, a sua mente cria a sua realidade. Até breve.